Reunião de alunos do nono ano. Vamos para o nosso conteúdo de pressão, na página 254 do livro. Pressão, ela é representada por a letra minúscula P, que é a relação existente entre a intensidade de uma força F e a área da superfície sobre a qual atua perpendicularmente. Quem que atua? A força. Aí está aqui a fórmula. Pressão, força sobre a área da superfície que atua. Se a pressão é em Newton, a área é em metros ao quadrado. Então fica Newton sobre metro ao quadrado, que equivale a 1 PA, que seria 1 Pascal. Então, quando você encontrar o valor da pressão, vai ser, por exemplo, 2 Pascal. E assim sucessivamente. Então, como o enunciado diz aqui, ó, nós vamos ver o quê? Que a pressão é a intensidade da força sobre uma área. Aí, o exemplo que o livro dá, ainda na página 254, o exemplo que o livro dá é de um bloco de mármore, que, no caso, é este aqui, ó, está representado em preto, sobre uma mesa. Aí tem essa situação e tem essa outra situação, que aí seria esse bloco preto sobre a mesa. Só que aqui ele está com a sua maior superfície sobre a mesa. E aqui ele está com uma das laterais dele sobre a mesa. E aí nós vamos calcular usando essa fórmula e vamos comparar os valores. E ver que a situação é a seguinte: quanto maior a área, menor a pressão. Lembro que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais, né? Se você aumenta esse valor aqui, ó, você vai diminuir esse. Ao contrário, se você diminui esse, você aumenta a pressão. Então, onde é que vai ser, sem fazer cálculos, onde é que nós vamos ter maior pressão? Vamos ter maior pressão nessa situação ou nessa situação? Lembrando que essa superfície de apoio, no caso aqui, ó, é do retângulo formado por 2 centímetros e 20 centímetros. Enquanto que aqui a superfície de apoio é um retângulo de 10 centímetros por 20 centímetros. Quem tem maior área? Esse de 10 por 20 ou esse de 2 por 20? Ó. A área aqui vai ser 40 centímetros quadrados. E quanto que aqui a área vai ser? 200 centímetros quadrados. 10 vezes 20, 200. Então esse aqui tem maior área. Se esse tem maior área, então ele vai ter o quê? Menor pressão. Enquanto que esse aqui, que tem menor área, ele vai ter maior pressão. É o caso que nós encontramos na página 254. Quem tem o livro, ele acompanha aí, esse garoto aqui. Nessa figura aqui à esquerda, ele está com o pé totalmente dentro da areia. Enquanto que na figura da direita, ele está sobre uma tábua. E ele não afunda. Enquanto que com o pé, só os pés, ele está mais fundo na areia, né? Então, isso explica essa situação. Porque os pés, eles ocupam uma menor área de superfície em contato com a areia. Mas, em compensação, tem uma maior pressão. Por isso que afunda. Enquanto que ele usando a tábua, ele vai ter uma maior área de superfície. Por aqui ser maior, a pressão vai ser menor. Certo? Então, vamos para cálculo agora. Né? Aqui, o que nós vamos substituir? Pressão, a força que o livro nos dá, é o peso da pedra de mármore, é de 10 newton. 10 newton. A área, nessa situação, é 2 vezes 20. É dessa superfície menor aqui que está sobre a mesa. 2 vezes 20 é 40 centímetros quadrados. Né? 40 centímetros quadrados. Só que é para ser a unidade em metros quadrados. Então, centímetros quadrados para metros é essa situação aqui, né? Metro, decímetro, centímetros. Aqui é o quadrado. Quadrado que muda para 100 ao quadrado, que aqui 100 ao quadrado é só o número que fica em cada casa. Já ao quadrado são 2 números, né? Então, 40 centímetros quadrados, né? Fica assim, né? 40. Aí fica 2 números. A vírgula do 40 está aqui.
centímetros quadrados é parametro, então vem para cá. Ó. Então aqui completa com 2 zeros. Então qual é o número que fica? 0,004. Então aqui fica 10 newtons sobre 0,004 metros quadrados. 10 dividido por isso, vai fazer assim, ó, transforma esse número decimal em fração. Esse 1000 vai dividindo e passa multiplicando. Fica 10 vezes 1000 é 10.000 dividido por 4. 10.000 dividido por 4 é 2.500. Então quer dizer que essa pressão aqui é de 2.500 o quê? Pascal. E já para essa outra situação, vai ser o mesmo peso da placa, 10 newtons, sobre a área que está a superfície é 10 vezes 20, é 200 centímetros quadrados. Verifiquem que aqui correram 4 casas para a esquerda, justamente. 2, 4. Então aqui também vamos correr, né? 4 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, que é de 200, a vírgula está aqui, então vai correr para cá. Vamos ter 4 casas. Então, P igual a 10, aí 4 zeros, 2 zeros, na verdade. Então, fica 100 sobre 2. P igual a 500. 500 Pascal. Então, verifique como foi informado, né? Quanto a maior a área, menor a pressão. Ou menor a área, maior a pressão. Quanto que esse aqui tem uma pressão de 500 Pascal, esse aqui tem uma pressão de 2.500 Pascal. Entendido? E isso é a influência da pressão do sólido, que aí nós ainda vamos ver pressão, acabamos de ver pressão dos sólidos, vamos ver pressão dos líquidos, pressão dos gases e pressão atmosférica. E compreendo que não é pressão nos sólidos, não é pressão nos líquidos, não é pressão nos gases, porque é o sólido que faz pressão, não é a pressão que vai fazer ação no sólido, entendeu? É um sólido fazendo pressão. É um líquido fazendo pressão. É um gás fazendo pressão. Já no caso da pressão dos líquidos, vamos ver a situação que um recipiente vai estar sobre uma superfície plana e possuindo uma altura de água de 20 centímetros, e esse recipiente tem uma base quadrada de 12 centímetros de lado. Para nós encontrarmos a pressão do líquido, nós vamos precisar encontrar a força que o líquido está exercendo sobre a área do recipiente. Mas para isso, antes de a gente encontrar a força, tem que saber que a força, nesse caso, é o peso da água. Só que para encontrar esse peso, a gente vai precisar encontrar o volume dessa água. Por quê? Porque o peso, a força aqui vai ser igual ao peso da água. Só que o peso é massa vezes a gravidade. Mas quem é a massa dessa água? Lembrando que aqui nós temos centímetro, né? Esse M não é de metro, é de massa. Para encontrarmos essa massa, nós precisamos lembrar da densidade da água, de qualquer substância. Densidade é massa sobre volume. Então, nós vamos precisar encontrar o volume da água, porque a densidade é tabelada. Então, uma vez a gente sabendo que a massa vai ser igual a D vezes V, então a gente tem em mãos a densidade da água, que é tabelada, que é 1.000 quilos por metro cúbico. E o volume vai ser a área da base vezes a altura, né? Vocês já estudaram a questão de volume de recipientes, de um cubo, de uma esfera, de um cone, de um cilindro? Mas o volume desse paralelepípedo, né, vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. O volume, que é a área da base? É 12 vezes 2, porque é um quadrado. Então, é 12 vezes 12.
isso centímetros quadrados, né? Que é centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Vezes a altura. A altura que é 20 centímetros. 20 centímetros. Aí aqui a gente, para nós darmos o resultado em Pascal, nós teríamos que transformar esse centímetro para metro. Concorda? Então aqui, ó, vocês poderiam já transformar aqui para metro, tanto a área como a altura. Como também transformação no final. 12 vezes 12, 144 centímetros quadrados. Vezes 20 centímetros. 144 vezes 20 vai ser 0,882 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume. Então, a gente tem que transformar aqui para metros cúbicos. Então, aqui já vamos usar, né? Decímetro, centímetro, só que cúbico. Aí vão ser 3 casas aqui, 3, 3. Então, a vírgula está aqui, ó. Então, vai ser 0,882. Vai vir para cá. Então, aqui ó, tem que preencher com mais 2 zeros. Então, o número que fica é 0,00288 metros cúbicos. Esse é o volume. Mas aí eu tenho que ir atrás da massa. Lembra? Então, aqui, ó, eu já tenho aqui. Já tenho, na massa eu tenho a densidade, que é tabelado, e o volume que eu encontrei aqui. Ó. Vou multiplicar pelo valor do volume aqui. O importante aqui, ó, metros cúbicos, metros cúbicos. Se eu quisesse trabalhar com centímetros cúbicos, aí o valor da densidade, a gente já ia usar 1 grama por centímetro cúbico. Entendeu? Aqui, em vez de ser 1000, ia ser 1 vezes o valor da densidade em centímetros cúbicos. Então, quer dizer que a massa vai ser 1000 vezes esse valor. Multiplicando por 1000, então quer dizer que a vírgula vai correr 3 casas para a direita. Vai ficar 2,88. 2,88 o quê? Quilos. Então, voltando aqui, que é onde a gente precisa, que é encontrar o peso, que será a força na forma da pressão. Aí, lembrando que aqui é um P minúsculo e P maiúsculo, viu? Para não confundir o peso. Aí, vendo bem para cá agora. Então, nós já temos, para encontrar a força, precisa da massa, encontramos a gravidade. Nós vamos usar igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força vai ser igual ao peso, que é igual a 2,88 vezes 10. Então, o peso vai ser igual a 28,8 newton, certo? Porque quilos por metro por segundo ao quadrado é igual a newton. O quilo, que é da massa, a gente multiplicou aqui, 2,88 vezes 10, que é da gravidade, que é quilograma, que é metro por segundo ao quadrado. Então, fica quilo, metro por segundo ao quadrado é igual a newton. Então, quer dizer que a força que nós temos que usar aqui na forma da pressão é igual a 28,8. E a área da superfície, que no caso a água está sendo aplicada, é a área daqui do recipiente. Essa região aqui do fundo, que é o quadrado, que é 12 vezes 12 centímetros, que é 144 centímetros, que a gente já transformou, não transformamos ainda aqui, mas a gente pode transformar, porque tem que transformar para metro ao quadrado. Então aqui vai ser quadrado, quadrado, quadrado. 144 centímetros, 12 vezes 12, 144, né? 4, 4, fica 2 números, tem que vir para cá, né? Então fica esse valor aí, 0,0144. Então aí fazendo essa divisão aí, a gente obtém 2.000. P igual a 2.000. 2.000 Pascal. O resultado dessa divisão aqui, 2.000 Pascal.
é justamente a pressão que essa altura de líquido, 20 centímetros, exerce sobre essa área ali. Esse cálculo é muito comum em cálculo de caixa d'água, e as pessoas, os engenheiros, os técnicos de edificações usam para fazer as estruturas de uma caixa d'água. Tipo, esses pilares aqui vão ter que suportar esse valor aqui dividido por 4. Porque são 4 pilares, então pega esse valor da pressão, divide por 4, que vai dar 500 pascal para cada pilar. Entendido? Então, agora, vendo a pressão dos gases, tem uma situação mostrando esses cilindros, né? Então, vendo agora na situação da pressão dos gases, tem esse exemplo aí no livro, na página 256, que é a pressão dos cilindros. A, B e C é o mesmo cilindro, só que em tempos diferentes, certo? No primeiro momento, ele está aqui, ó, no tese sendo exercida a pressão nenhuma sobre esse ângulo. É como se isso aqui fosse uma seringa até, pode ser um sistema de seringa. Só que aqui, esse que está em vermelho, é uma membrana emborrachada. Aí aqui dentro tem um gás qualquer. O que acontece? Se fosse só uma partícula de gás, a influência da pressão é mínima. Aí são várias partículas, então já é considerado essa pressão na superfície do cilindro aqui, dessa seringa. Então, quando você comprime, ó, percebam que tem essa mudança aqui. Ó. Isso aqui, ó, tá vendo? A base do êmbolo foi mais para baixo, desceu, veio para cá. Então, o que aconteceu? Você comprimiu mais o espaço, diminuiu o volume que existia aqui, né? Tinha esse volume que o gás poderia ocupar e agora diminuiu o volume. Aí o que acontece com as partículas? Elas diminuem o espaço entre elas. E acontece o quê? Se diminuir o espaço entre elas, vão ter mais choque entre elas, e aí acaba tendo maior pressão na superfície. E isso força a membrana plástica a fazer esse dilatamento, porque aqui ela está relaxada e aqui com a pressão ela sofre esse relaxamento, que força esse êmbolo a ir para cima, só pela pressão do gás. Entendido? Então tem uma relação aí, que é essa aqui. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Que é aqui, diminui o volume, mas a pressão aumenta, tanto é que força a subir. Mas aí o volume está grande aqui, a pressão aqui é pouca. Comparado a essa pressão, que o volume diminuiu, então volume grande, pressão baixa. Volume pequeno, pressão alta. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui é a lei dos gases, que vocês vão ver melhor em química. Essa aqui, PV igual em RT. P é pressão, V é volume, T é temperatura. Esses outros aqui tem a ver com uma constante, o R é uma constante, e o N é específico para cada tipo de gás. Mas aí, ó, você isolando P, vai ficar NRT sobre V. Então, para uma mesma temperatura, a situação é essa, que o volume é inversamente proporcional à pressão. E claro que isso aqui vão estar na mesma temperatura. Não vão ter uma variação de temperatura aqui, a gente está falando só de volume e pressão. No caso da pressão atmosférica, é a pressão exercida pela atmosfera sobre todos os corpos. Então, isso depende, tem um valor para cada nível, cada altura que a pessoa estiver. Por exemplo, essa é a nossa ATM, no caso, ao nível do mar, que é próximo ao nível do mar, que é o zero em altura. Aí tem essa ATM aqui, 1,013 vezes 10 a quinta pascal, que isso é igual a 1 ATM, entendido? Então, gente, vocês já podem fazer as atividades aí com essa explicação da página
Você já pode fazer atividades da página 261. Ó, você já pode fazer atividades da página 261 e 262 do livro. Obrigado aí. Bons estudos.